O vocábulo Banabuiê é de origem cariri, dos Butrins, que eram, na verdade, os índios Aramuru e falavam o dialeto Quipeá. O nome Butrin é uma alcunha que lhes foi imputada pelos holandeses, que os chamava de Boldrins, termo da língua germânica que quer dizer corajosos. No Brasil, raros foram os estudiosos que se debruçaram nas línguas nativas dos tapuias. Quase todos os estudos linguísticos dos dialetos brasílicos até a atualidade se resumiram apenas nas línguas derivadas do tupi e do guarani. E isso fez com que muitos vocábulos tapuias fossem corrompidos para atender ao léxico tupi-guarani e forçosamente traduzidos para dar uma resposta imediata à crescente demanda de conversão destes vocábulos que, muitas vezes, tinham importância como definidor primitivo de uma determinada localidade. Como é o caso da cidade de Esperança, cujo vocábulo Banabuiê reflete sua origem primária. Na verdade, o vocábulo Banabuiê não é um vocábulo, mas sim duas palavras, um substantivo e um adjetivo. Portanto, é uma sentença de dois vocábulos, Imbanabuiê, pois o termo Banabuiê é corruptela de Imbanabuiê. O termo Imbana era como os Butrins denominavam os tanques de pedra. Desse modo, assim como o termo Banabuiê, o vocábulo Puxinanã, que também pertence ao dialeto Quipeá, seria originalmente Puxbnanã, lajeiro do tanque. Porém, no dialeto, a letra B, estando no início da palavra, sua pronúncia é nasolabial, ou seja, produz o som MB. Por isso, o som do M é mudo e possivelmente o português perpetuou a ortografia do vocábulo conforme o seu entendimento auditivo. Banabuiê, Puxinanã. Esclarecido o substantivo tanque de pedra, ou simplesmente tanque, vejamos agora a tradução do buiê. A língua quipeá tinha sua gramatização própria e a locução buiê. É um adjetivo inflexível para definir intensidade ou tamanho grande, que acompanha todos os vocábulos que precisam desse aplicativo gramatical. Exemplos: baleia em quipeá é setobuiê, de seto peixe mais buiê grande. Portanto, buiê é uma regra gramatical do quipeá para definir grande. Observemos outros exemplos. Anhan buiê, homem grande. Nianjni buiê, cobra grande. E assim sucessivamente. A gramatização adjetiva do dialeto vem sempre após o substantivo. Dessa forma, acontece também com outros adjetivos, como pequeno, que é o substantivo acompanhado de bupi. Portanto, baseado nessa regra gramatical, Ambanabuiê seguramente é tanque grande. Vale salientar que este adjetivo pode dizer respeito à largura, comprimento ou profundidade. Também é interessante saber que não pode ser tanques grandes, porque se fosse plural, de acordo com a regra gramatical do quipeá, seria Embana e Buiêá, e a palavra que atravessou os séculos para chegar até nós é Imbanabuiê, ou seja, tanque grande no singular. Isso significa dizer que se a atual cidade de Esperança se chamou no passado de Imbanabuiê, certamente havia um grande tanque de pedra no lugar que, naturalmente, servia para armazenar águas meteóricas e tornava o lugar um ponto atrativo por oferecer condições de subsistência nos períodos de verão. Hoje, nesta cidade, a urbanização não denuncia a existência do referido tanque, que serviu como referencial do lugar. Mas Irineu Joffre dizia que a cidade de Esperança, antiga Banabuiê,
está sobre uma grande rocha e que chegou a ver o lugar quando ainda era apenas uma fazenda de criação onde havia numerosos tanques obstruídos. Mas convém dizer que, se estavam obstruídos no tempo de Joffre, meados do século XIX, não significa dizer que sempre estiveram. Muito possivelmente, nos idos do século XVIII, ainda deviam armazenar água, até porque uma sesmaria de 1789 menciona existir um lugar chamado Tanque Grande no sertão de Banaboyé. Particularmente, minha opinião é que este tanque grande ficava no centro da atual cidade, para ser mais preciso, na região onde está a rua José de Andrade. Pois nesta localidade, no ano de 1997, quando se estava construindo o prédio de depósito da loja Decorama, os trabalhadores encontraram vários ossos fossilizados de grandes animais extintos, e os moradores antigos da cidade diziam que ali existiu no passado uma grande lagoa. É comum encontrar resíduos fósseis de uma megafauna que habitou todo o continente durante o Pleistoceno e que se extinguiu há aproximadamente 10 mil anos. Uma fauna de preguiças gigantes, tatus gigantes, camelídeos, toxodontes e paquidermes, entre outros tipos faunísticos bizarros. Geralmente, estes animais vinham até os tanques beber água e acabavam caindo nos reservatórios, cujas paredes íngremes não mais permitiam que saíssem, e ali eles encontravam a morte e a fossilização de seus restos mortais. Texto do historiador, escritor e etnólogo da Sociedade Paraibana de Arqueologia, Vanderlei de Brito, retirado do blog História Esperancense.